Alô Brasil, atenção, hein? Deputado federal Van Hattman, ele detonou, né, o governo durante o seu pronunciamento. Você vai acompanhar o que ele falou. Teve uma beneficiária, né, que estava fazendo a contagem do valor que recebeu do Bolsa Família, começou com 600, 1.000, 1.200, 2.000, chegou a 3.000 reais e ela deu o segredo, ó, para ganhar bem no Bolsa Família é fazer menino. Ela simplesmente fez isso. Isso está repercutindo. E eu fico imaginando aqui, esse ano é um ano de eleição, não vão querer fazer nada. Mas, preste atenção, hein? Poderemos ter novidades sobre isso, onde tem muita gente achando que, olha, eu recebo um valor do Bolsa Família e o valor é bom, você receber 3.000 reais do Bolsa Família é maravilha, né? Isso está chamando a atenção, viu? Olha aí no teu celular, no teu notebook, essa beneficiária fazendo a contagem do valor, tá? Pegou mal, né? A palavra é essa, pegou mal. Veja aí o valor, ela começou a contar. 500, 900, 1.000, 1.100, 1.900, 2.500, 2.600, 2.900 e 3.000, gente. Deu 3.000 de Bolsa Família. E o segredo é, gente, pra vocês ficar ricos que nem eu. É só vocês fazerem muito menino. Quanto mais menino, gente, mais dinheiro do Bolsa Família vocês vão ter. Eu tô rica, amiga! Eu fico sem palavras. Você viu aí? Isso, gente, você nem imagina, isso está repercutindo, tá? Porque já tem gente dizendo, olha, fazer mais menino? Como assim? Quem vai sustentar? É o governo? É isso? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? O lançamento do Desenrola Brasil, nessa segunda-feira, dia 4 de maio, já está gerando aí uma procura muito grande, né? O governo, né, com o lançamento desse Desenrola Brasil, né, para renegociação de dívidas, quem tem direito, como vai funcionar, bem, segundo o objetivo, né, é reduzir o nível de endividamento das famílias. Segundo o Banco Central, são mais de 100 milhões de pessoas que têm alguma dívida com algum banco, com alguma instituição financeira. Isso, né, é o que o Banco Central, né, já está falando. E aí, ó, você que tem interesse de fazer o seu, né, limpar o seu nome através desse Desenrola Brasil, atenção, hein? Os bancos já estão aí, né, se preparando para fazer essa liberação. Então, preste atenção para você que tem dúvidas. O governo preparou o lançamento para segunda-feira, dia 4 de outubro, o tal do novo Desenrola Brasil 2, que é um pacote aí de medidas voltadas à redução do nível de endividamento da população. No fim de 2024, segundo o Banco Central, 117 milhões de pessoas tinham alguma dívida com instituições financeiras. Entre os principais eixos do programa está a renegociação de débitos com bancos e operadoras de crédito. Os termos do novo Desenrola Brasil foram definidos após uma série de reuniões entre o governo e representantes dos bancos. Será possível negociar dívidas do cartão de crédito, será possível negociar dívidas do cheque especial rotativo, crédito pessoal, e também vai ser possível negociar o FIES. Inclusive, isso foi anunciado pelo próprio presidente Lula na última quinta-feira, dia 30, quando ele falou no seu pronunciamento em cadeia de rádio e TV. Segundo ele, os juros serão de, no máximo, 1,99% ao mês, com descontos de 30% a 90% no valor principal da dívida. Até agora, quem tem uma dívida de até 15 mil reais pode ter um desconto de 30% até 90%. Vai depender muito do tempo que você está com o nome sujo. Exemplo, você está devendo aí há 4 anos e 11 meses. Você sabe que depois de 5 anos, né, os bancos, as empresas não podem mais cobrar, tá, dívidas. Mas quem tem uma dívida de até 4 anos, 11 meses, nesse caso, o que é que acontece? Você pode ter um desconto de até 90%. As contas, né, as pessoas que estão com o nome sujo mais cedo, o seu nome ficou sujo há 3 meses, há 6 meses, há 1 ano, então quem tem menos tempo com o nome sujo, o desconto será menor, tá? Então vai variar de 30% até 90%. Lembra, 30% até 90% esse desconto que vai chegar. Aliás, quem vai poder ter direito a isso aí é quem recebe até 5 salários mínimos, ou seja, em torno de 8 mil reais. Então você que faz parte do Bolsa Família,
você que é trabalhador, né, assalariado, enfim, quem ganha até 8 mil, inclusive MEIs, microempreendedores individuais, também terão direito a participar, tá? Aliás, o presidente Lula disse que o trabalhador poderá ter acesso também ao seu FGTS, em torno de 20%. Aliás, o ministro do Trabalho, ele explicou na última quarta-feira, dia 29 de abril, que essa operação será entre os bancos. A Caixa Econômica deverá transferir o dinheiro do FGTS para o banco que está à dívida, após a autorização do próprio trabalhador. Quem aderir ao programa ficará bloqueado por 1 ano em todas as plataformas de apostas online, ou seja, jogos de bet, tigrinhos. O próprio presidente falou sobre isso aí, tá? Você pode pagar em até 40, né, em 48 parcelas, são 4 meses, onde você vai ter essa chance, essa oportunidade de renegociar, tá, gente? Então você tem esse desconto e você paga em até 4 anos, ou seja, 48 meses, ok? O Alex, eu recebo Bolsa Família e aí eu tenho interesse, pronto. Então, se você sabe qual banco você está devendo, se é o Bradesco, se é o Itaú, se é a Caixa Econômica Federal, se é o Santander, né? Então você já vai procurar aplicativo, tá? O lançamento dessa segunda-feira, dia 4 de maio, e daqui para frente o governo vai começar a anunciar, né, todos os detalhes, né? Os próprios bancos vão disponibilizar essa ferramenta já para você renegociar, beleza? Outra coisa, você viu a bomba depois em que muita gente estava dizendo, olha, é verdade que o STF agora vai gastar 249 mil reais para saber, né, quem está falando lá do STF, seria o quê? Uma forma de punição? Pois é, olha aí no teu celular. Ó. O STF abre licitação de 249 mil reais para monitorar redes sociais. O edital prevê contratação de empresa para análise de sentimento das publicações e mapeamento de influenciadores. Ou seja, o STF vai para cima de quem, né, quiser zombar de ministro, enfim, quem quiser falar mal, né, dos ministros poderá responder. Tá? Então, isso está gerando muita expectativa, muita atenção. Aliás, eu já vi alguns parlamentares criticando, né? É o terceiro poder, então se isso vai para o STF, que é o terceiro poder, né, que é a Justiça, então, né, o Executivo, Lula, e também, né, o Legislativo, a Câmara, o Senado, enfim, o Congresso, também vão querer a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Aliás, o deputado Van Hatten, ele detonou o presidente Lula, depois das 2 derrotas. A primeira derrota, né, quando ele falou sobre a questão em que muita gente estava até questionando, né? Foram 2 pontos. O primeiro ponto do Messias, que foi indicado pelo presidente, e pela primeira vez na história, nunca um presidente teve a sua indicação rejeitada. Isso aconteceu quando, né, o presidente Lula tentou colocar o Messias. E o segundo ponto que está chamando muita atenção foi justamente sobre a questão da dosimetria, em que o presidente Lula vetou e os parlamentares se juntaram, se uniram e votaram contra. Tá? Então, isso está repercutindo, e o deputado Van Hatten, ele falou, acompanha aí o discurso parlamentar. Veja o que ele disse. Hoje, dia de choro para a esquerda. Desde ontem, não tem mais lenço para vender em Brasília. O tanto que choraram, presidente Davi Alcolumbre, desde ontem, continuam chorando e esperneando aqui no plenário do Congresso Nacional, eu não tinha visto ainda nesses meus 2 mandatos. Mas foi e está sendo pela mais justa das causas, que foi a primeira vez em que foi rejeitada a indicação para um ministro de STF desde 1894. Jorge Messias, o Bessias, todo mundo quer ser um dia lembrado, quando se for daqui, já estava na história brasileira, com a história lá do Messias, do documento que ia levar para o Lula. Agora, mudou de patamar. Primeiro-ministro, ou melhor, indicação para o ministro do STF, rejeitado em 132 anos. Mas eu quero falar aqui sobre a dosimetria e continuo falando do Messias, porque o que aconteceu ontem vai continuar acontecendo hoje, que é a reposição da verdade, é a defesa da justiça. Presidente Davi Alcolumbre, disse Jorge Messias, em uma entrevista de 20 de maio de 2025, para o programa Bom Dia, Ministro. Nós pedimos a prisão preventiva em flagrante dos envolvidos. Foi pedida por mim, como advogado-geral da União, ao ministro Alexandre de Moraes. E ele decretou a prisão dessas pessoas a meu pedido. Jorge Messias disse isso. Aliás, teve mais gente, inclusive parlamentares do PT, que pediram prisão e continuam pedindo prisão ilegalmente, tanto pelos fundamentos como pela falta de competência em pedir. Mas olha só, senhor presidente Davi Alcolumbre, o que Jorge Messias disse na sabatina ontem, quando questionado sobre esses pedidos de prisão.
A Advocacia Geral da União não é órgão de persecução penal. Não pedimos prisão preventiva. Há uma tecnicidade naquela fala. Peço perdão. Parece que até chorou algumas vezes. Não apresentei denúncia, não pedi condenação, não julguei, não defini pena, não designei pessoas à prisão. Ele disse ontem isso na sabatina, senhor presidente. E mais tarde, e mais uma contradição, voltando ao tema, disse, não fui eu que pedi a prisão preventiva. Falei de uma forma, no calor do momento de uma entrevista, e expliquei claramente que o termo foi atécnico, e me desculpei aqui. Eu quero dizer que essa questão está para mim esclarecida. Talvez para ele, no alto da sua hipocrisia, sancionada pelo plenário do Senado Federal, mas não para o povo brasileiro que quer perdão. Perdão. Talvez um dia para os que cometeram crimes. Perdão, mas não falta de punição. Agora, os crimes de abuso de autoridade, os crimes que estão cometendo todos os dias para manter pessoas presas, com tornozeleira eletrônica, algumas inclusive que já morreram, exemplo do Clesão, vítimas dessa perseguição sem fim. E veja só o que disse, voltando àquela entrevista, Jorge Messias. Nós que lutamos e vivemos pela democracia, claro, a deles, que é ditadura, nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpistas. Os golpistas foram processados e condenados, têm que cumprir pena. Na minha leitura como jurista, isso é inconstitucional. Olha, o futuro do ministro do Supremo, ex-futuro ministro do Supremo, dizendo que era inconstitucional o que estamos propondo e agora finalmente aprovando aqui com a derrubada do veto que Lula deu à dosimetria. Chega dessa divisão que não leva a nada. Vamos olhar para as pessoas, direitos humanos, avaliem a situação daquelas pessoas que foram colocadas nesse processo por pura perseguição política, inclusive do Jorge Messias, e faça justiça esse plenário ao povo brasileiro, como fez ontem o plenário do Senado da República. Vamos derrubar o veto do Lula à dosimetria, vamos dar alívio a essas pessoas, vamos retomar o Brasil, e fora Lula, fora PT! Pois é, aí foi o deputado federal Van Hattman, hein, falando sobre essa questão, dosimetria, né, deixou claro sobre isso, e também sobre a questão da indicação do ministro, né, que seria ministro. Pela primeira vez, um presidente indicou ministro e o Senado não quis, rejeitou. Está dando muito o que falar, está repercutindo muito, tá? Deixa eu falar agora de pagamento, gente, preste atenção. Dia 5 e 6, nessa terça ou nessa quarta, o aplicativo do Bolsa Família será iniciado, ou seja, você já vai conferir as datas a receber, os valores a receber, tá? Dia 18 começa o pagamento numa segunda-feira, antecipa já para o sábado, dia 16. Já no dia 15 agora, 15 de maio, terá o pagamento do PIS/PASEP, quem nasceu entre maio e junho, então dia 15 agora, recebe 15 de maio, recebe o seu PIS/PASEP. Isso para quem trabalhou de carteira assinada entre 2024, né, e 25. Já, né, o BPC-Lois, dia 24, confirmando dia 24. O pé de meia foi encerrado nessa segunda-feira, dia 4 de maio, tá, gente? O pé de meia, para quem nasceu em novembro e dezembro, o pé de meia desse mês de maio foi encerrado agora. É o pagamento que se refere a abril e maio, né? Então, dia 4 agora foi encerrado o pé de meia. E vem aí, né, inclusive os pagamentos do 13º do INSS, a primeira parcela, estão sendo liberadas, tá? Essa semana continua a liberação, então é ficar na expectativa. Outra coisa, vem aí o gás do povo, né, o segundo gás, domingo agora, dia 10, né, vai ser liberado o segundo gás do povo, portanto, a tabela do gás vai para esses dois grupos. Olha aí no teu celular, gente, no teu notebook. Grupo 1 recebe dia 10 de maio, aquelas famílias menores, que tem 2 ou 3 membros. Então, se você recebeu o primeiro gás em novembro do ano passado ou em janeiro desse ano, dia 26, então você tem uma família menor com 2 ou 3 membros, sai agora dia 10 de maio, beleza? Já o grupo 2 vai para que tenha as famílias maiores, com 4 ou mais membros também no domingo, dia 10. Já o grupo 2 é para aquelas famílias que receberam o gás, o primeiro gás, dia 23 de fevereiro, tá? Então, grupo 1 e grupo 2, como eu estou mostrando para você aí na tela, próximo domingo, portanto, é o segundo gás que será liberado. Certo, pessoal? Tranquilo? Eu sempre gosto de encerrar com a palavra. E a palavra que eu faço questão de encerrar hoje, né, diz o seguinte, Salmo 68, 19, bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Salmo 68, no versículo 19. No livro de Mateus, eu gosto de refletir,
Mateus 18, verso 3, disse: em verdade vos digo que se não vos convertertes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. A ingenuidade de uma criança, né? A tranquilidade de uma criança, né? O conhecimento que às vezes a gente tem desse mundo não significa diante de Deus. Você deve ter justamente isso aí, ó, a tranquilidade, né? Como a mente de uma criança, tá? Zelo. Volte-se para o Senhor enquanto o Senhor não volta. Josué capítulo 1, no verso 9, diz que seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Tá? Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã terá as suas preocupações próprias, a cada dia basta o seu cuidado. Mateus capítulo 6, verso 34, eu poderia aqui falar vários versículos para você, para dizer, confie em Deus, que a sua esperança esteja sempre em Cristo. Independente da situação que você esteja enfrentando, ore a Deus, entrega teus problemas a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Tá? Fica com essa palavra, pega esse vídeo, compartilha aí no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, dá o like aqui, dá o joinha, se inscreve aqui no canal, você que está visitando a gente pela primeira vez. Tá? Não esquece, hein? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ok? Estou lá no Instagram, pessoal, segue a gente aí, blog Alex Silva. Faça uma consulta agora no seu aplicativo, veja se já houve atualização e nos conta aqui. A previsão é entre esses dias 5 e 6, portanto, terça e quarta agora de maio, o início da atualização. E aí esperem, dia 16 ou dia 18 de maio, vai sair uma lista grande com os pagamentos antecipados, hein? As cidades. Então, é ficar aí na expectativa sobre o anúncio dessas cidades onde terá os pagamentos antecipados. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.